Olá, estou iniciando com você mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, encerramento de mais uma semana e a gente tem aí um pregão bastante agitado ontem. Hoje a semana na realidade foi bastante volátil. Então eu vou comentar com vocês as principais informações que nós tivemos aí ao longo dessa semana. Bom, um destaque aí feriado na China, tá? A gente teve feriado na China ontem e hoje. Isso fez com que tivemos a pressão das commodities, tá? Minério para baixo, o petróleo para baixo e também o minério sem negociação. Isso impulsionou aí as principais commodities para baixo. Isso pesou na bolsa, principalmente ontem e hoje. Vale lembrar ainda que na semana que vem a gente tem alguns pontos a ficar de olho, tá? A gente tem que ficar de olho em algum de olho na votação que vai ter lá na região da zona do euro, na qual a gente vai ter aí a votação se teremos ou não a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Então a semana que vem a gente tem aí reunião tanto do Fed quanto a votação para saber se teremos a saída do Reino Unido da União Europeia. Esses aí foram os principais destaques aí durante essa semana, lembrando que na quarta-feira tivemos aí a manutenção da taxa Selic do Brasil em 14,25, a atenção segue ainda voltada para o cenário internacional, como que o mercado vai se comportar depois desse feriado. O Dow Jones realizou também, caiu bem ontem e hoje, isso intensificando a queda e contribuindo para a queda do Ibovespa no pregão de hoje, que cai na casa de 2%, e o dólar também trabalhando em alta, dando continuidade ao movimento que iniciamos ontem. Eu vou começar falando aqui com vocês agora sobre a nossa carteira da Arena. Então nós finalizamos essa semana a carteira com apenas o índice futuro acionando a nossa venda, tá? Foram 500 pontos em meia posição, a gente ficou com 0,10% de retorno na carteira, próximo ao 0 a 0. A gente teve aqui a finalização de Embraer, pegou o nosso stop loss, estávamos comprados em R$ 18,95, estopou a gente em R$ 18,10, uma desvalorização nessa operação de 4,5%. Seguimos posicionados na venda do milho, ainda CCMU16, acima do nosso ponto de entrada, R$ 1 acima do nosso ponto, porém seguimos posicionados. A gente finalizou CSAN3, meia posição também com 3,3%, e seguimos posicionados em hipermarcas a R$ 28,90. Hoje a gente fez aqui algumas operações, foram feitas 4 operações em dólares e 3 operações em índice. A gente teve um dia neutro para o índice, foram 2 stop loss e um stop gain, 50 pontos negativo. E no dólar futuro a gente ficou com um saldo positivo, cujo a gente teve 4 operações, 3 delas foram vencedoras. Vou começar aqui com vocês agora falando um pouco sobre o índice Bovespa, desvalorização expressiva, 3% nesse finalzinho de pregão, nesse rally de final de pregão. A gente teve aqui uma movimentação bem direcional de queda. Vamos ficar atentos em como o mercado tende a se comportar. Primeiramente aqui eu vou começar a falar do Ibov, do dólar e de alguns papéis em que chamam a nossa atenção no gráfico semanal. Primeiro ponto, o índice Bovespa subiu, passou por um período de correção e me fez um candle comprador, um engolfo de alta na semana passada. A superação da máxima dessa semana sugeriria uma movimentação positiva e foi justamente o que aconteceu, o Ibov chegou a subir 2%. Porém, voltou numa direção contrária e tem uma desvalorização na semana de 2%, principalmente pela queda de hoje, que está na casa de 3%. Primeiro ponto que a gente começa a ficar de olho, se o índice Bovespa começar a perder aqui os patamares de 48 mil, a gente vai perder uma região de fundo prévio que foi estabelecido no curto prazo, o mercado sobe e passa por um período de correção. Nesse exato momento, ele está passando por um período de acúmulo de preço. Então pode ser que o mercado venha subir e se eventualmente perder aqui os 48 mil pontos, ele pode fazer uma movimentação como essa. Então ainda a gente segue cético e acompanhando bem de perto a região dos 48 mil pontos como um possível patamar de suporte. Vamos ter ainda bastante atenção no cenário internacional e principalmente também no cenário político. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar futuro, na semana, a gente fecha com um candle rompendo uma estrutura de suporte. O principal fator aí foi aí o discurso do Ilan, que é o ex-economista do Banco Itaú, agora é o presidente do Banco Central. Ele discursando, mencionando que o dólar ele tem que ter a negociação flutuante, tá? O mercado que vai dizer para onde ele vai, a não ser que tenhamos aí uma movimentação muito discrepante ou muito volátil que o Banco Central tende a intervir. Então, o que deixou sinalizar que o Banco Central não vai atuar por meio de swap reverso.
leilão de swap reverso. Então aqui no semanal o mercado perde um suporte, porém já são 2 semanas consecutivas de quedas, uma desvalorização na casa de 8%, e deixamos uma sombra inferior. Para que a gente tenha continuidade e a manutenção desse movimento de baixa, seria interessante o dólar começar a perder a mínima dessa semana a partir da semana que vem. Porém, eu enxergo que esse aqui é um patamar importante de suporte. Tomaria muito cuidado, dá para vender, dá para vender, porém eu ficaria mais receoso com as vendas, tornando as vendas aqui um risco um pouco maior e procuraria aqui pontos de compra. Então eu vou aguardar como o mercado vai se comportar, dá para vender, dá, o risco é maior, então a gente vai entrar com lotes menores e alvos também menores, e aí a gente vai tentar pegar alguma operação no dólar. Se a gente olhar o gráfico diário, ele já fez um candle comprador aqui, um arame de alta ontem, hoje fechou o gap que estava em aberto. A gente tem espaço ainda para ele tentar voltar aqui na média de 21 períodos. Eu separei uma série de papéis, eu vou tentar não estender muito, foram mais de 20 papéis aí, então a gente vai passar de uma maneira. Todos os gráficos são semanais. Quando eu colocar no gráfico diário, eu mencionarei para vocês que a gente está num gráfico diário. Então, primeiramente, esse aqui é o gráfico da Ambev. A Ambev estava bem interessante, porque a gente estava avaliando o rompimento de toda essa estrutura aqui. Ela tentou romper, não foi, voltou e caiu numa movimentação bem direcional, quase 4% de queda. A gente vai avaliar aqui a Ambev, voltando para os patamares de 18,30 para a gente avaliar uma entrada na ponta compradora. Anima é um outro papel que nós acompanhamos já há um bom tempo, infelizmente nós não conseguimos nos posicionar no papel. A gente tem aqui a superação de R$11, um pivô de alta no semanal que foi feito. Superou os 11, chegou a andar até bem, tá? Subiu aí na casa de 9%, 8%, perdão, e agora o próximo ponto de parada de Anima vai ficar na casa de R$13,15. Banco do Brasil é um outro ativo no gráfico semanal em que a gente começa a olhar que veio testar aqui a média de 21, rompeu a máxima do candle de ontem, da semana passada, perdão, porém não teve forças. 2 pontos que a gente vai acompanhar: o rompimento da máxima dessa semana na casa de 17,70, ou se Banco do Brasil voltar a perder aqui 15,92. No gráfico diário tem espaço para quedas, tá? Então só ficaria otimista com o Banco do Brasil acima de 17,80. Prosseguindo, BBDC4, gráfico semanal, o ativo ainda encontra-se numa média de 21 períodos. Percebam que todos os papéis romperam as máximas da semana passada, candles de compradores, candles de reversão, e não tiveram força para se sustentar em alta e voltaram. E isso deixa um cenário de alerta com altas, tá? Então vamos ter bastante cuidado. BB Seguridade é um ativo bem interessante que a gente está namorando ele já há um bom tempo. A nossa compra vai se dar aqui no gráfico semanal, no rompimento dos R$28, no gráfico semanal uma consolidação em cima da média de 21 e no diário um possível pivô de alta em BB Seguridade. Continuando aqui os outros papéis, BIF3, Minerva, gráfico semanal, um doji sendo formado em cima de uma região de suporte, tá? Retração de 61,8 de FIPA, a superação da máxima pode levar a uma movimentação de compra. BRAP4, o gráfico semanal é outro que me fez aqui uma movimentação positiva, me faz um candle bem feio, tá? 0% de variação na semana e voltou. A perda da mínima de BRAP sugere uma queda do ativo. Continuando aqui, BRAP4, BRKM5, Braskem me faz uma forte movimentação de queda, 8,2. O que me chama a atenção é o gráfico diário, algum candle comprador aqui em Braskem, na região de 19,35, eu vou trabalhar uma compra para teste de suporte, um possível fundo duplo do papel. Continuando em Braskem, Cielo, gráfico semanal, atenção, que é outro que deu sinal no gráfico semanal e voltou tudo, a perda da mínima sugere a manutenção da queda. CEMIG 4, é um papel que fica muito no nosso radar, tá? Gráfico semanal, retração de 61 sendo testada, superação da máxima, tanto da semana passada já rompeu, tá? Porém não desenvolveu. Eu vou continuar anotando a máxima dessa semana, se romper a gente compra, e se perder R$55,14, a gente pensa em trabalhar uma operação em vendas. Continuando CPL e EMEA, esse gráfico está bem interessante, olhando o gráfico semanal, depois de ter feito uma movimentação positiva, passa por uma correção e segura na média de 21 períodos. Abre espaço para um possível movimento de repique. Continuando, CP ELET 3, atento para quem está em ELET 3, tá? Semanal me formando uma estrela cadente em cima de um topo, poderíamos pensar até mesmo em trabalhar aí uma venda no papel para swing trade, vamos avaliar isso na semana que vem, quando perder a mínima dessa semana. ELET 6 é um outro ativo também que me faz um candle bem feio, bem vendedor em cima de uma resistência. A perda da mínima de Eletrobras, tanto
Elet 3, quando Elet 6 sugere quedas. Embraer perdendo uma região de suporte bem importante, configurando aqui o de fato mastro e bandeira e espaço para continuidade da manutenção, espaço para continuar o seu movimento direcional de queda. Próximo ponto de parada em R$ 16,50. Teria espaço para isso. HGTX3, gráfico semanal, a gente vai avaliar ainda o que chama atenção na realidade é o diário, tá? O rompimento dessa linha do diário aqui, ó, leva um pivô de alta e no gráfico semanal a gente vai romper uma linha de tendência de baixa. Então provavelmente vai ser um trade bem interessante para a gente trabalhar. Hipermarcas é um outro gráfico que temos que ter atenção. A perda da mínima aqui em hipermarca sugere uma continuidade da queda de R$ 28,00. Itaú, Itube 4. Itaú, em cima da média de 21, perceba que ele subiu no semanal, voltou, superou o máximo e voltou com uma intensidade um pouco acentuada, tá? Então, muito cuidado, Itaú abaixo desses 28,50 pode ser aí não muito positivo para o papel. Pecar 4, Pão de Açúcar, gráfico semanal, se segurando ainda na média de 21 períodos, tem espaço para um possível repiquezinho no gráfico semanal, ali na casa de R$ 44,00, depois com R$ 53,00 seria um ponto para Pecar. Petrobras, gráfico semanal, é outro papel que segura em cima da média de 21, superou, porém não teve força e voltou a ceder. Marco Polo, Pomo 4, a gente vai ficar de olho aqui no papel no semanal, ele subiu, rompeu e voltou com baita engolfo de baixa, caiu bem forte, 12% na semana, a perda da mínima sugere a manutenção da queda, porém o primeiro ponto é que a gente poderia especular uma compra em cima de suporte, principalmente no gráfico diário. Continuando aqui em Porto Seguro, PSSA3. No gráfico semanal, a gente tem aqui uma figura que está mencionando um acúmulo de preço, tá? A superação de R$ 27,20 leva a uma possível movimentação positiva, ou até mesmo se perder a região do suporte, estabelecido nesse ponto aqui em R$ 24,90, o próximo ponto de parada ficaria aqui embaixo. RADL3. Para quem está posicionado no papel na compra, atenção, tá? Espaço para continuidade no movimento de alta tem? Sim, tem. Porém, me faz um candle de indefinição depois de ter desenvolvido um forte movimento. Então, a sugestão para quem está posicionado no papel é ajustar os seus stops, reduzir a sua exposição. Se eu for olhar o diário, se ele perder aqui esses patamares de preço, tem um espaço assim para uma movimentação corretiva. Então, para quem está ganhando dinheiro com o papel, reduz a exposição e ajusta o stop, que seria interessante. Rapid 4. Rapid 4, gráfico semanal. O ativo passa aqui por um período de acumulação de preço, tem uma linha de resistência estabelecida aqui, a superação desses 2,30, 2,33, perdão, 3,30, 3,35, a gente pode tentar trabalhar uma compra, esperando aqui uma movimentação positiva e um possível pivô de alta no semanal, e a gente tem uma movimentação ao próximo nível de resistência prévia, ficaria aqui na casa de R$ 4,00. Reside 3, é um outro papel, deixa eu ver. Reside 3, o que me chama a atenção é o diário, tá? Uma movimentação de queda bem interessante, bem direcional, perdeu aqui essa região de suporte. Tem espaço para continuar caindo? Sim, tem espaço para continuar caindo. Porém, com todas essas quedas, eu ficaria de olho no day trade, no intraday, um gráfico de 15 minutos, um possível repiquezinho no gráfico diário, pegaria no gráfico de 15 minutos para depois a gente pegar uma venda e surfar o movimento a favor da tendência. Suzano, SUSB5, é um papel em que não teve força para romper esse nível de resistência estabelecido aqui. Perceba que ele consolidou por 3 semanas, perdeu a mínima e continuou caindo. Temos um ponto de atenção em Suzano. Por quê? A gente tem aqui uma... pessoal, o meu Fibonacci não vai funcionar, mas aqui é a retração de 61,8 de Fibo, tá? Então é uma região de suporte psicológico aqui. Se a gente for colocar o diário, perceba que a gente já tem um martelo sendo configurado. Logicamente que se for trabalhar compra na superação da máxima de hoje, na segunda-feira. Porém, é trade contra a tendência, perceba que o viés do ativo é de baixa, e claro, há espaço para queda ainda até aqui embaixo. Então a gente está especulando um repique do papel, ok? Então o que seria interessante acompanhar no intraday. TRPL4 é um papel que a gente pode avaliar no semanal a configuração de um mastro e uma bandeira, a gente tem uma movimentação de alta, passa por um período de correção de preço. Temos 2 pontos a serem estudados desse papel. Quais são eles? Primeiro, o rompimento de uma dessas extremidades. Quais seriam elas?
seria aqui a superação desse 62, superando o 62 ele tem espaço para continuar seu movimento de alta, e se eventualmente perder 58,50 aqui, ele tem espaço para configurar um pivô de baixa no gráfico diário. Continuando aqui, o GPA3, atentos aqui que o GPA iniciou seu processo de queda bem direcional, faz tempo que ele não para de cair, o GPA3, ok? Então a gente vai ficar de olho em como ele vai se comportar nesses patamares de suporte. Nada ainda a fazer, tem espaço para continuar seu movimento de queda? Sim. O gráfico da Usiminas deixou muita gente aqui otimista no começo da semana e agora passa por um cenário de atenção. Por quê? O ativo sobe, me passa por um período de correção atingindo a retração de Fibonacci, engolfo de alta, e a superação da máxima sugeriria compra. Chegou a subir aí 15% essa semana, porém entregou. Hoje é uma queda expressiva na casa de 10% e já deixa uma situação desconfortável esse movimento no semanal que a gente esperava. Claro que a gente vai procurar compras esperando esse possível movimento positivo. Tá? No diário, para quem quiser especular, eu ficaria de olho nesses patamares de preço, que aqui a gente trabalha a retração de 61,8 de Fibo, esperaria algum candle comprador, esperando ele iniciar no diário um pivô de alta, senão ele poderia parar somente aqui no suporte prévio na casa de 1,60. E para finalizar, Vale 5 é um papel em que no semanal também despertou aqui uma movimentação interessante, passou por um processo de alta, corrigiu até a minha média, tinha espaço para voltar a subir? Tinha espaço para voltar a subir, há 2 semanas que andou os positivos, e essa semana deu continuidade alta, porém, ele entregou e já cai 5 na semana. Vale lembrar que a Vale chegou a subir na semana 5, está caindo 5. Então temos 2 pontos, o semanal ainda, ele tem um possível movimento falso para cima, porém o diário ainda sustenta essa movimentação positiva. Então eu tenho aqui o diário tentando se segurar, tá? Claro que a gente vai ficar de olho na segunda-feira se a gente vai ter algum pregão comprador. Se tivermos um pregão comprador aqui, a gente vai avaliar uma interrupção dessa queda da Vale. Porém, ainda tem espaço para cair? Tem espaço para cair. O próximo ponto de parada dela ficaria aqui. Só me chama a atenção como o mercado tende a se performar na segunda-feira. Porque se segurar para cá, aquele gráfico semanal que a gente tinha falando, um possível rompimento falso, a gente pode esperar ele voltar a trabalhar aí no campo positivo. Então, bastante atenção, acredito que a semana que vem a gente tem que ficar de olho no cenário internacional e também no cenário político, que segue sendo o nosso driver do mercado. Obrigado a todos pela companhia nesse fechamento do mercado e nos vemos na segunda-feira no início do pregão na Arena do Investidor e no final do dia no fechamento do mercado. Até lá e bom final de semana a todos.